Gisele, você não estava aqui na aula passada, mas eu mostrei para o pessoal, a gente estava falando, porque quando nós falamos de safras, né, a gente falou que uma das safras, que é a safra das secas, basicamente ela ocorre porque você tem maneiras alternativas de fazer o abastecimento de água que o solo precisa para aquela cultura crescer. E esse processo é a irrigação. Aqui a gente tem um dos sistemas de irrigação, um dos mais usados, né, chamado pivô central. Então você tem um dispositivo aqui no centro que bombeia a água de algum lugar, tá certo? Às vezes a longas distâncias, né, você tem que construir um sistema de captação de água de algum rio, lago, enfim. E essa água vai ser distribuída, né, nessa área circular através desse sistema. Aqui fica bem claro, são vários pivôs aqui, né, nessa região. Você tem aqui, ó, o centro, e aqui dá pra gente ver certinho a marca das rodas do pivô central. A gente vai ver um dispositivo desse lá na Exalc. Eles têm um lá que funciona e a gente vai tentar ver ele funcionando lá no dia que nós fizemos a visita lá na Exalc. Mas a ideia é essa. Então é um sistema não muito barato, um sistema bem caro, né? Mas que é muito eficiente nesse processo de irrigação. E olha aqui que em volta, né, tá tudo seco, obviamente, senão você não precisava irrigar, né? Então é um sistema muito eficiente, mas que consome uma grande quantidade de água. E a gente vai falar mais tarde, né, de sistemas de irrigação, e aí a gente vai abordar esse tipo de sistema, tá? Na aula passada a gente começou a falar sobre alguns fundamentos de ecofisiologia aplicada, e o objetivo aqui nosso é entender o processo fotossintético, né, como que ocorre a fotossíntese, porque a fotossíntese é o nosso grande problema, né, e ao mesmo tempo é o que nos permite a realização de qualquer atividade agrícola, né? Então a gente precisa entender bem esse processo de fotossíntese. E nós discutimos, então, a gente falou da importância da água na vida da planta, né? Qual é a função da água? Então, atua na fotossíntese, no transporte, ao meio para reações químicas, trabalha na regulação de temperatura, oferece suporte e participa da etapa de crescimento, né? O escoamento de água dentro da planta ocorre mais ou menos como um circuito elétrico. Por que a corrente elétrica existe? Existe porque há uma diferença de potencial elétrico, né? Aquela DDP, U igual a R vezes I, lembra daquela relação? Então você tem uma corrente, uma diferença de potencial, os elétrons vão escoar no condutor, que oferece uma certa resistência, né? Então uma coisa muito parecida acontece com relação ao transporte de água em qualquer região e também na planta. Então a água sempre flui da região de menor para a região de maior potencial, aliás, ao contrário, né? Sempre de maior potencial para a região de menor potencial. O fluxo é sempre contragradiente, né? Contragradiente. O controle das trocas na planta, o controle de trocas hídricas na planta é feito por uma organela que fica localizada na folha, que é o estômago. A gente viu também que o processo, né, a água tem uma participação muito importante no processo de transpiração da planta, que é um processo fisiológico. A principal via de transpiração nas plantas é a folha, né, que é onde ficam localizados os estômagos, e o principal objetivo da transpiração é evitar o aquecimento exagerado da planta. Falou também, eu vou mostrar de novo agora, a planta recebe e utiliza a radiação solar numa pequena faixa, que é o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa. O resto da radiação, o resto do espectro solar, vai também, não é que ele não seja absorvido pela planta, ele é absorvido, mas na forma de calor, simplesmente. Então a planta aquece e não pode atingir uma temperatura muito elevada, porque senão a produtividade vai lá embaixo. A gente vai ver também hoje que a planta tem um intervalo ótimo de temperatura, assim como tem um intervalo adequado de CO2, de água, né? Não pode demais, não é bom, assim como pouco também não é bom. Sempre tem um intervalo ótimo ali para a produtividade da planta. Então, uma das principais funções da transpiração é evitar o aquecimento exagerado da planta,
né? A transpiração, através desse processo de refrigeração, contribui então para o movimento de sais dentro da planta, né? A movimentação da seiva bruta, né? Que carrega a água e sais de onde? Do solo para as partes, para o restante das partes da folha, da planta, até a folha, né? Então a água vem conduzindo tudo que é nutriente, que ela pode extrair do solo, vai passando pelas suas partes e chega nas partes da planta que vão processar esses nutrientes e produzir outras coisas que são que é o resultado, né, do processo de crescimento da planta, tá? A gente falou isso na aula passada, a gente mostrou mais ou menos como funcionava o estômago, né? Então a gente explicou, vimos aí como que as células guarda atuam, né, no funcionamento do estômago. Essas fotos mostram diferentes, né, formatos do estômago. Essas fotos foram feitas com um microscópio eletrônico de varredura, né? São muito pequenos, né, mas geralmente são muito semelhantes, né, na sua estrutura. Dentro do aparato fotossintético da planta, né, depois que os gases atravessam o estômago, lá dentro da célula vegetal, existem organelas que são responsáveis por processar a radiação eletromagnética, né, e converter essa radiação eletromagnética em energia útil para a planta, né? Então, a planta ela vai receber radiação numa determinada faixa do intervalo do espectro eletromagnético, que é o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa, né? Vai receber essa radiação através de organelas que são fotossintéticas, né? E processar, converter essa energia solar em energia química. Basicamente ela vai produzir NADP e ATP. São as duas coisas que a planta vai produzir através do processo fotossintético. Vimos aqui a equação da fotossíntese. O que é a equação da fotossíntese, né? É a equação que representa o processo, né, de assimilação de carbono na planta. Então, ela recebe CO2 do ar, CO2 atmosférico, usa uma certa quantidade de água. Na presença da luz solar, essa luz ela tem esse intervalo específico, que é a radiação fotossinteticamente ativa, ela vai produzir um açúcar, glicose, parte da água que foi utilizada volta para a atmosfera, ela libera uma certa quantidade de água e oxigênio. Então essa é a equação da fotossíntese. E nós vimos, Gessé, que essa fotossíntese ela ocorre em duas fases, isso para qualquer tipo de planta, tá? Em qualquer lugar. A primeira fase é justamente a fase que é chamada de fase clara, em que a planta, através dessas organelas, converte radiação solar na faixa fotossinteticamente ativa em energia química. Ela vai produzir NADP e ATP, tá? Esse processo é chamado de fotofosforilação, tá? É um processo que ocorre, e ele é chamado de fase clara justamente porque também pode ser chamado de fase fotoquímica ou fase química, tá? Você vai ver isso com diferentes nomes na literatura, mas em resumo o que ele faz não é um processo simples, é um processo muito complexo. Ele vai converter energia solar em energia química, que é o que interessa para a planta. Ela não consegue processar, assim como nós não conseguimos processar energia solar, né? A planta precisa de alguma coisa que pegue essa energia solar e converta isso em energia. É a mesma coisa, a gente usa energia solar para várias coisas, mas nunca na forma de energia solar. Você pega uma placa solar lá, como é que a placa solar funciona? Ela aquece um sistema e esse sistema produz energia elétrica. O que você usa é energia elétrica, tá certo?
De alguma maneira você tem lá a água, a energia solar atua nisso, mas a água vira uma turbina, a turbina gera energia elétrica. Então é sempre uma conversão de energia, tá? E nesse processo a gente não consegue processar diretamente a energia solar. A planta precisa processar essa energia solar e gerar energia química. Então isso é o que vai acontecer nessa fase clara, certo? Na fase escura, a gente tem aí sim essa fase escura que não necessariamente acontece à noite. Ela é chamada de fase escura simplesmente porque ela não depende mais da energia solar, uma vez que a energia solar já foi convertida em energia química e agora, independente de ser durante o dia ou durante a noite, eu tenho essa energia disponível dentro da planta, tá certo? E por isso que ela é chamada de fase escura. Pode acontecer à noite ou ela pode acontecer com o estômago fechado, que é um outro tipo de planta que faz esse tipo de processo, são as crassuláceas, tá certo? Ela fecha o estômago para não perder as coisas que são necessárias para a fotossíntese e realiza internamente, independente do horário, o processo de assimilação de carbono com o estômago fechado. Então você chama isso de fase escura. Tá claro isso? Todas as plantas têm isso, fase clara e fase escura. O que muda de uma planta para outra? Como ela realiza a fase escura. Tá certo? Obviamente que a fase clara também vai mudar de uma planta para outra. Por que vai mudar de uma planta para outra? Vai mudar pelo seguinte: a radiação que a gente utiliza é essa chamada radiação fotossinteticamente ativa, que vai de 400 a 700 nanômetros. Tá? Entra aqui o ultravioleta e o infravermelho. Tá? Então a gente tem todo esse espectro, que é o que a gente chama de luz visível. Né? Esse espectro da luz visível é o que a gente vai utilizar, que a planta vai utilizar no processo fotossintético. O resto vai ser absorvido pela planta? Sim. Em que forma? Na forma de calor. Ela vai aquecer as suas partes e é por isso que o processo de transpiração é importante, porque a planta não pode aumentar demais a sua temperatura. Muito bem. A gente sabe que nem toda planta tem clorofila, tá certo? Nem toda planta é verde. No entanto, toda planta faz fotossíntese. E isso acontece porque não é só a clorofila que assimila a radiação solar e converte em energia química. Eu tenho outros tipos de elementos, né? Carotenos, a clorofila B, esse ficoeritidina ali, ficocianina, vários elementos que absorvem radiação solar dentro desse espectro. Cada planta vai absorver, cada coloração vai absorver radiação num determinado comprimento de onda dentro daquele espectro que é o visível. Tá? Isso depende do tipo de planta, cada planta tem um tipo de organela. Mas não é só clorofila que converte energia solar em energia química. Tá? Então cada planta vai responder de uma maneira diferente. Então existem diferenças entre o processo de assimilação de energia solar e conversão em energia, mas o produto é ATP e ADP, tá certo? Esse é o produto da fotossíntese. Muito bem. Aí vem a fase escura. E é na fase escura que existem as maiores diferenças entre os vegetais. A fase escura, e essas diferenças na fase escura surgiram em função da adaptação dos vegetais ao ambiente em que esse vegetal cresce. Tá? Então a gente sabe que existem ambientes em que existe muita radiação solar. Então a planta se adapta àquela condição de muita radiação solar. Existem ambientes que tem muita radiação solar e pouca água. Então a planta que cresce naquele ambiente, ela se adapta àquele ambiente, ela vai ter determinadas características daquele ambiente que vão permitir que ela cresça daquela maneira. Então a gente vê por exemplo, com um exemplo bem claro, dois tipos de vegetação que são muito dependentes do tipo de clima, das condições de radiação e água da região. Então, por exemplo, na região tropical a gente tem as grandes florestas tropicais. É uma região onde tem bastante energia solar e tem muita precipitação, né? Então, as plantas que crescem ali são características daquela região, você não vê em outras regiões aquele tipo de vegetação.
Por outro lado, você tem a tundra, que é um tipo de vegetação rasteira, muito pequenininha, de pequeno porte, que é característico de regiões polares ou de regiões muito altas, né, onde você não tem tanta energia, não tem tanto calor, tá certo? Então, quer dizer, por que essas plantas crescem nesses lugares? Adaptação ao ambiente, né? Ela cresce naquele lugar porque aquele lugar oferece determinadas condições para que ela cresça ali, ou não oferece outras para que outros tipos de planta possam crescer naquele lugar, certo? Então, é um trabalho da natureza, né, no sentido de produzir a maior quantidade de vegetais considerando condições ambientais daquele local, daquela localização. Então isso foi mais ou menos o que a gente viu na aula passada, tá? Esse é um resumão assim, na aula passada, e o que a gente vai ver na aula de hoje é justamente como funciona, como acontece a fase escura, tá? Então a gente vai falar de 3 ciclos de assimilação de carbono, tá? O primeiro desses ciclos, que foi o primeiro ciclo descoberto, é o chamado ciclo C3 ou ciclo de Calvin. E a gente vai ver que ele já é chamado de ciclo C3 porque no meio do processo há geração de uma molécula de 3 carbonos, tá? Por isso que ele é chamado de ciclo C3. Um outro ciclo que a gente vai ver daqui a pouco em detalhes é o chamado ciclo C4. Por que C4, Gessé? Por quê? Porque é 4 carbonos. Porque é 4 carbonos, exatamente. Ele gera, o produto desse ciclo é um ácido de 4 carbonos, tá? Malato, aspartato, oxalacetato, são ácidos de 4 carbonos. E um último ciclo, que é chamado de mecanismo ácido das crassuláceas, que é um ciclo que faz uma combinação aqui do ciclo C3 e do ciclo C4, características de plantas que vivem em ambientes com pouca disponibilidade hídrica e que tem muita radiação solar. Então, cactos, abacaxi, tá? São exemplos de crassuláceas, né, que realizam a fotossíntese através desse mecanismo. Processo fotossintético, a maior parte das plantas, a maior abundância das plantas, né, segue esse ciclo chamado de ciclo C3. E agora é importante a gente perceber uma diferença. Veja, quantas fases tem a fotossíntese? 2 fases. Quais são? Clara e escura. Ok? Não confunda isso. A fotossíntese tem 2 fases, clara e escura. O que faz na fase clara? Converte energia solar em energia química. É o que você precisa saber. Tá? O que faz a fase escura? Assimila carbono. Nesse processo de assimilação de carbono, usa a energia da fase clara para assimilar carbono. Tá? Então, é isso que acontece na fase escura. A planta usa a energia da fase clara, usa o ATP e o NADP, formado na fase clara, e vai assimilar carbono na fase escura. É isso que a planta faz. Muito bem. Agora, eu tenho 3 tipos diferentes de ciclos que executam a fase escura. Ciclo C3, ciclo C4 e ciclo CAN. Ok? Dentro do ciclo C3 existem 4 fases. Quais são essas 4 fases? Primeira fase é essa fase chamada de carboxilação. Introduzir carbono. Né? Uma segunda fase chamada de redução. Como é um ciclo, eu preciso regenerar aquilo que foi utilizado no processo para fazer de novo. Então tem uma fase chamada de regeneração. E uma última fase, que é exatamente aquilo que vai processar todos os produtos, aí a síntese de produtos. Na verdade, essas 2 fases aqui, elas ocorrem mais ou menos simultaneamente, que é gerar o produto da fotossíntese, certo? Então esse é o ciclo C3, ocorre em 4 fases. Então, a primeira fase...
Não entendi muito bem isso daí da regeneração. A gente vai falar, eu vou explicar cada um deles agora. Mas é o seguinte, ciclo significa que você passa por um processo, executa tarefas e volta lá no começo. Isso é um ciclo. Então, já vai ficar claro isso que eu vou explicar direitinho, essa questão da fase da regeneração, que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar CO2 da atmosfera. Esse CO2 tem que se combinar com alguma coisa dentro da planta, só que essa alguma coisa está lá já, é uma molécula que está dentro da planta, chamada ribulose, está dentro da planta e vai combinar com esse CO2. Combina, assimila o CO2 e eu preciso de volta essas ribuloses para combinar com o próximo CO2. Então eu tenho que regenerar essa molécula para que ela esteja pronta para reagir com um novo CO2 e com isso eu vou assimilando. Né? Ela está ali dentro da planta, só que eu não fico criando ribulose dentro da planta, ela está lá. Ela é um catalisador, né? Tem um catalisador que vai ajudar no processo, que é a rubisco. Tá? Então vamos lá, como que isso acontece? A fase de carboxilação é baseada no seguinte processo. Eu tenho dentro da planta um composto chamado de ribulose bisfosfato. Ribulose bisfosfato, que é um elemento de 5 carbonos. Tá? Ele possui 5 carbonos. Então eu vou pegar esse ribulose bifosfato e vou combinar com uma molécula de CO2. Então eu tenho 5 carbonos dessa ribulose, vou combinar com o CO2, quantos carbonos? 6 carbonos. 6 carbonos. Isso só vai acontecer na presença de uma enzima chamada de ribulose 1,5 bisfosfato carboxilase, oxigenase. Faltou um nomezinho aqui. Carboxilase oxigenase. Esse Ozinho aqui no final. Ó. O C é de carboxilase, o O é de oxigenase. Tá? Na apostila tem. Então veja bem, o que é essa rubisco? O RU aqui de ribulose, né? Você tem o bisfosfato aqui, né? O bis. E o CO, que é o carboxilase oxigenase. Essa enzima, ela vai então catalisar o processo que vai unir essa ribulose, que é uma molécula de 5 carbonos, com esse CO2, que é uma molécula de 1 carbono. Então o resultado disso é uma molécula de 6 carbonos. Ok? Em seguida, o que acontece é um processo chamado de clivagem molecular, uma machadada naquela molécula de 6 carbonos. E o que ela faz? Produz um elemento chamado de ácido fosfoglicérico, que é um ácido de 3 carbonos. 2 moléculas desse ácido de 3 carbonos. Então eu tinha 6 moléculas, 6 átomos de carbono. Passou por uma clivagem molecular, quebrou e eu formei 2 elementos, sendo cada um deles com 3 carbonos. No total eu tenho 6 carbonos. Então, ribulose 5 carbonos, CO2 1 carbono, juntei uma molécula de 6 carbonos. Clivagem molecular, 2 moléculas de 3 carbonos. PGA, ácido fosfoglicérico. Tá? Esse é o processo de carboxilação. Agora, eu vou para uma próxima fase, que é essa fase chamada de redução, que vai fazer a redução desse ácido fosfoglicérico e vai criar um outro elemento chamado de triose fosfato, tá? Que são elementos de 3 carbonos. Em seguida, muito bem, aquela ribulose que estava lá no processo precisa ser regenerada, porque eu preciso de outra ribulose para combinar com o próximo CO2 que está na fila lá para ser assimilado. Então tem esse processo que é a regeneração. Consiste na regeneração da ribulose através de reações de interconversão, conversão de açúcares.
É um processo que ocorre que pega aquela molécula e constrói de novo uma molécula de 5 carbonos, que é a ribulose. Então, um carbono ficou aonde? Eu peguei aquele carbono do ar, juntei, criei uma molécula de 6, clivagem molecular, que eu criei 2 de 3, e aí fiz um processo de regeneração em que 5 desses carbonos foram retornados para formar de novo a ribulose. Tem um carbono faltando. Onde ficou esse carbono? Vai ficar ali. Ele vai ficar ali na planta esperando mais 5 coleguinhas para formar uma molécula de glicose. Que lembra que a molécula de glicose tem 6 carbonos. Quantos carbonos? 6 carbonos. Certo? 6 carbonos. Então, isso significa o seguinte: esse ciclo ele acontece 6 vezes para formar uma molécula. Entenderam? Bem simples, não é? É simples. É simples. E aí eu tenho uma fase que é a fase de síntese de produtos. O que vai acontecer com esse carbono? Ele vai ficar ali disponível para depois formar uma molécula de glicose, tá? Eu vou formar outras coisas, como polissacarídeos, aminoácidos, ácidos gráficos, né? Vai depender da condição fisiológica da planta. Ela tem que estar bem nutrida, ela tem que ter os nutrientes necessários, ela tem que receber o transporte de nutrientes lá pelo processo de transpiração, não é? Que trouxe lá todos os sais, os nutrientes do solo, através da transpiração lá do sistema radicular até a folha. Quando chegar lá na folha, aqueles compostos vão ser utilizados no processo fotossintético para gerar esses produtos aqui. Tá? Então vai depender do que você traz. Se você não traz nada lá do solo, se o seu solo não tem nutriente, você não vai gerar nada. Tá certo? Então por isso é lá que aqueles nutrientes que foram tirados lá do solo vão atuar. Né? Você está assimilando o carbono. Beleza? É um ciclo, então vamos desenhar isso na forma de um ciclo que fica bem fácil de entender. Então olha lá, dentro da planta eu tenho a ribulose, certo? Que é um elemento, um átomo, uma molécula de 5 carbonos. No ar eu tenho água e tenho CO2, que é uma molécula de 1 carbono. Combino os dois. Na presença da ribulose bisfosfato, da ribulose 1,5 bisfosfato, carboxilase, oxigenase, usa então essa rubisco como um catalisador para gerar então moléculas de 6 carbonos que passam por uma clivagem molecular e resultam em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o PGA, 3 carbonos, ácido fosfoglicérico. 2 moléculas de 3 carbonos. Aí, usa a energia que foi formada no processo anterior, que é a fase clara da fotossíntese, vai gerar, né, num processo aqui, vai passar por esse cara aqui que chama gliceraldeído, são 3 fosfatos, e vai resultar nesses 2 caras aqui, basicamente a amidsacarose, chamada de triose fosfato. E aí eu tenho a regeneração, que é transformar essa triose fosfato de novo em ribulose fosfato, que é o que? Um átomo, uma molécula de 5 carbonos. Vou usar mais um pouquinho de ATP aqui nesse processo. Então, regenero a ribulose e estou pronto para assimilar um novo carbono. Esse é o ciclo C3. A energia química que foi gerada a partir da energia sol, fotossíntese clara, é usada só na redução? Na redução? Não, e aqui também, na regeneração. Ah, tá. Na regeneração. E na primeira parte do uso, que é a carboxilação do uso. Não, aí você junta, em geral, você não precisa, ela se combina, né? Você tem a combinação,
Você vai gastar, na verdade aqui, para fazer essa clivagem molecular, você vai ter que usar uma certa quantidade de energia, né, para ter a clivagem. Então, nesse processo também há uso de energia química, tá? Tudo bem? É um ciclo, por isso que ele é chamado de ciclo C3. Por quê? Porque eu gero aqui moléculas de 3 carbono, ácidos de 3 carbono. Como eu falei para vocês, a Rubisco, ela tem aqui um efeito carboxilase, que foi esse que a gente viu. Mas ela tem lá um nozinho lá de oxigenase. Significa o seguinte, é uma enzima que se associa tanto com carbono quanto com oxigênio. Quem vai determinar isso? A concentração de carbono, CO2, ou oxigênio no ambiente. Um ambiente rico em oxigênio vai prejudicar o processo fotossintético. Por quê? Ao invés de formar as duas moléculas de PGA, ela vai formar uma molécula de PGA, né? E uma molécula desse ácido aqui chamado de fosfoglicolato, tá? Esse cara não é aproveitado, não vai ser assimilado no processo fotossintético. Ele vai passar por um caminho, vai aqui, a uma parte da planta chamada de peroxoma, né? Vai ser oxidado, vai virar aqui a glioxalato, e aí vai usar amido, vai ser amidado para formar glicina. Aí você fala, caramba, professor, não se preocupe com isso, tá? Saiba o seguinte, tem todo esse processo, depois vai formar serina, enfim, outras coisas que não permitem que a molécula de carbono do CO2 seja utilizada para assimilação. Não vai assimilar carbono. Vou perder uma certa quantidade de CO2 nesse processo. Veja que e esse processo é chamado de fotorrespiração. Uma fotorrespiração eficiente reduz a produtividade em 50%. Por quê? A cada ciclo, se eu gerava 2 e eu gero 1, quebrei 50%. Então não mais eu preciso de 6, mas eu vou precisar provavelmente de 12. Cara, 12 moléculas de CO2 para gerar uma glicose. Então, isso constitui uma ineficiência do processo fotossintético, tá? Chamado de fotorrespiração. Esse CO2 aqui, que estava lá dentro, que antes era assimilado, é mandado de volta para a atmosfera. Por isso que a gente chama de fotorrespiração. Por quê? O que é o processo da respiração? É o contrário da fotossíntese, não é isso? É só inverter a equação da fotossíntese, mais ou menos isso, né? Inverter, os compostos são exatamente isso, a equação de balanço é outra, né? Mas é isso, é o processo inverso da fotossíntese. É quando a planta libera CO2 para a atmosfera. Só que esse processo é feito na presença de luz. Então você chama de fotorrespiração. Tá? O que é a fotorrespiração? É uma ineficiência no processo de assimilação de carbono, no ciclo C3. Só acontece no ciclo C3. Só uma curiosidade. Isso ocorre por causa da concentração de ambos. Mas normalmente sempre tem mais oxigênio do que CO2. É a condição ambiental. É a condição ambiental. O natural é que a planta produza menos do que ela pode produzir. Por quê? Porque vai acontecer a fotorrespiração. Esse é o natural. E aí a gente já vai entrar numa discussão muito importante. Essa é a minha pergunta. Então, tipo, sempre assim, praticamente sempre. Porque pensa, se você tiver muito oxigênio, pensa, na fotossíntese vai liberar O2. Né? Mas pensa na Amazônia. Tem O2 pra cacete. Tem o quê? O2 pra caramba. Uhum. Então, se tiver uma concentração muito grande de oxigênio, você vai
fazer a planta produzir menos. Né? Então na Amazônia. Não é que ela vai produzir menos, ela tem que trabalhar mais para produzir a mesma coisa. Sim, aí no caso, então, para uma planta estar no meio de outras plantas naturalmente. Ela vai crescer menos do que ela poderia crescer. Sim. Tá. E aí a gente vai entrar numa discussão muito interessante. Mas o nome vem disso, né? Fotorrespiração. Por quê? Porque há participação de luz no processo, consumo de oxigênio, liberação de CO2. Quer dizer, ele consome oxigênio, libera CO2, é respiração. Como ela acontece na presença de luz? Fotorrespiração. O que é fotorrespiração? Deficiência no processo de assimilação de carbono. Ao invés de formar duas moléculas de PGA, eu formo um PGA e um glicolato. Esse glicolato vai passar aqui por diversos processos, mas no final o que ele faz é mandar esse CO2 de volta para a atmosfera. Então ele vem, usa energia, faz um monte de coisa e volta para a atmosfera. Ele não ficou assimilado na planta. Tá? É um carbono que não é utilizado no processo. Essa fotorrespiração ela vai ser favorecida em ambientes de alta concentração de CO2, de oxigênio e baixa concentração de CO2, que é o que acontece naturalmente na atmosfera. Ainda bem, né? Porque se a gente estivesse respirando um monte de CO2, CO2 é tóxico, né? O CO é tóxico, né? Mas acaba sendo convertido em CO. Então. Vai ser favorecido também em regiões de altas temperaturas, climas tropicais e equatoriais. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, nas florestas, onde eu tenho a maior parte das plantas C3, existe, é um ambiente que favorece a fotorrespiração. No entanto, eu tenho lá aquele monte de árvores realizando fotossíntese. O que isso significa? A fotorrespiração, ela reduz o processo de assimilação de carbono. Mas não é isso que vai causar ou vai impedir o crescimento da planta. A planta se adapta, ela cresce. O problema é que ela gasta muito mais energia do que ela poderia. Tá? Se ela não tivesse tanto oxigênio, ela utilizaria metade da energia que ela geralmente utiliza para crescer. E qual é a grande questão aí? A grande questão é a seguinte: existe um processo, né? Inclusive se você ler aí coisas relacionadas a mudanças climáticas, você vai ver que existe uma coisa chamada de fertilização por CO2. Já ouviram falar nisso? Não, mas eu pensei em fazer isso. Tipo, joga essa coisa. Fertilização por CO2. O que é a fertilização por CO2? Introduzir CO2 no ambiente para inibir a fotorrespiração. Então, por exemplo, numa estufa, o que acontece? Dentro da estufa o ar não circula. Então, vai chegar uma hora que eu esgoto todo o CO2 que tem ali, porque a planta assimilou todo aquele CO2, não tem mais CO2. Então ela não vai crescer mais. Conservação de massa. Certo? O que eu preciso fazer? De alguma maneira, eu preciso repor o CO2 que está lá. Aliás, esse é um dos grandes papéis do vento na natureza. Repor o CO2 que a planta utiliza no processo fotossintético. Traz CO2 de outras regiões para a região onde aquele CO2 foi consumido. Isso é uma coisa praticamente contínua na natureza. O vento vai trazer o CO2 e ele vai suprir a necessidade da planta que usou o CO2 que estava disponível lá, não é?